Olá, concurseiro, eu sou o professor Thiago Cruz da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. E hoje aqui na nossa disciplina de conhecimentos pedagógicos eu trago para vocês, olha aqui, dica imbatível para a galera lá de onde? Olha aqui, Araguaína, galera. Então olha só, dentro da nossa disciplina de conhecimentos pedagógicos, uma questão, um assunto que certeza vem na tua prova, olha aqui, abordagem cognitiva, né? Então, olha só. A dica que eu te trago é a seguinte, né? A abordagem cognitiva, quando a gente fala em abordagem cognitiva, a gente estuda alguns autores já conhecidos. Então, eu vou trazer para vocês aqui o primeiro, né? Jean Piaget. Então, o Piaget tentando entender o desenvolvimento humano, né? O processo de aprendizagem humana, o processo de pensamento humano, né? Criou o que ele chamou de psicologia genética. Então, um assunto que com certeza vem na tua prova é o assunto da psicologia genética, né? Por meio dessa teoria, né? Das abordagens cognitivas. Então, vem aqui comigo, vamos entender o que essa teoria nos apresenta. Olha só aqui, então, procurando compreender como o homem elabora o conhecimento, né? Como é que o sujeito aprende, como é que o sujeito conhece as coisas, o Piaget desenvolveu o que ele chamou de quê? Psicologia genética, né? Então, nessa abordagem da psicologia genética, o estudo principal é o quê? A elaboração do conhecimento do sujeito. Né? Como é que ele se apropria dessas informações externas a ele. Então, essa psicologia refere-se ao quê? A busca das origens e dos processos de formação do pensamento e do conhecimento. Olha aqui, a origem, onde é que se origina, né? Esses processos de formação do quê? Do pensamento e do conhecimento. Ou seja, quando a gente fala em psicologia genética, nós estamos falando do estudo da origem de como o sujeito pensa, como o sujeito aprende, né? E por conseguinte passa a conhecer as coisas. Então vem aqui comigo. Olha lá, então, primeiro, né, é óbvio que a gente precisa entender o quê? Os fundamentos dessa teoria piagetiana. Então, muitas informações que eu condensei aqui para nós da seguinte maneira. Olha, primeiro, as chaves principais, olha aqui a palavra, né? Para o desenvolvimento, segundo o Piaget, são a própria ação do sujeito, né? O sujeito precisa agir sobre o objeto a partir do objeto de uma determinada estimulação. Então, preste atenção. Quando a gente fala objeto, é o objeto de aprendizagem, tá? Não precisa ser necessariamente um objeto específico. Quando a gente fala que o sujeito é o dono da ação, é que só vai acontecer essa aprendizagem, né? Ou essa aprendizagem só vai ser percebida, assimilada, enfim, são termos que a gente vai ver já, né? A partir da ação do sujeito concreta. É isso que ele quer dizer. Então vejam, o modo pelo qual isso se forma dentro da sua mente é o segundo fundamento, né, dessa teoria piagetiana. Então vamos lá. Primeiro, o próprio sujeito, né, executa a ação. E depois, como é que esta ação é percebida, assimilada e acomodada nas estruturas cerebrais do sujeito. Então, são esses dois pontos chaves que não podem ser descartados, tudo bem? Bem, então olha aí. Aí ele cria diferentes noções, tá? E a gente precisa, para que o sujeito haja, né, sobre o objeto e para que ele perceba isso, na teoria piagetiana, nós trabalhamos determinados termos que é para que a gente compreenda isso. Olha aqui, então são 4 termos básicos, ok? Primeiro é o esquema, né? Então, segundo Piaget, o esquema é um padrão de comportamento, tá? Por exemplo, o reflexo da sucção, né? Então, você tem um bebê, esse bebê está mamando, né? Então, basicamente assim, ninguém ensinou o bebê, né, a sugar, né, a exercitar a sucção no seio materno para poder ingerir o leite, tá? Então, isso é o que ele chama de esquema. É um padrão de comportamento que o sujeito já possui. Muito bem. Por meio dos processos de incorporação, chamados de assimilação, as coisas e os fatos do meio são inseridos em um sistema de relações e adquirem significação própria, não é, para o indivíduo. Possuem essa significação
para esse indivíduo. Então, preste atenção, olha aqui, eu tenho primeiro os esquemas, né? São padrões do comportamento. Depois, eu assimilo, eu percebo, ok? E guardo essas informações. Quando eu percebo e passo por um processo de incorporação dessa informação, eu chamo de quê? De assimilação, tá? Bem, seguindo aqui nosso raciocínio, este processo de modificação que se opera nas estruturas do pensamento do indivíduo é chamado de quê? Acomodação. Então, vamos voltar aqui, ó. Primeiro, eu já tenho um padrão de comportamento. Por exemplo, respirar, não é? Bocejar, piscar, executar a sucção, ok? Aí, o meio, olha aqui, este meio, né, do processo de incorporação das experiências externas eu chamo de assimilação, ok? Bem, quando eu passo por esse processo de assimilação e percebo esse algo externo a mim, ocorre uma modificação, que eu chamo de quê? De acomodação. E, finalmente, ainda dentro da teoria piagetiana, e principalmente de um processo de autorregulação que o Piaget denominou de quê? De equilibração, que é como esse sujeito, então, percebe as informações, acomoda e equilibra nas suas estruturas cerebrais para fazer uso delas, não é? Agora, evidentemente, não é simples da maneira que eu estou te colocando, né? E aí, quer saber mais? Achou interessante? Vem para cá com a gente para a loja do concurseiro, então. Olha aqui. Então, não só você, mas traz também, olha aqui, a gente tem outros cargos, né, da Guarda Municipal, assistente técnico administrativo e o nosso aqui, ó, de professor. E aí, interessou? Vem para cá com a gente então, olha lá. Bom, então o modelo de desenvolvimento, a partir dessas afirmações, né, o modelo de desenvolvimento cognitivo que o Piaget construiu, destaca, né, 4 estágios principais de desenvolvimento, ok? Então, olha lá, o primeiro, o sensório motor, do nascimento até aproximadamente 2 anos de idade, né? Aqui, o indivíduo é extremamente motor, suscetível às estimulações externas, né? Então, aqui é aquela idade, né, que você estimula o sujeito principalmente, né, com sons, com cores, que é para ele justamente perceber essas informações externas a ele, tudo bem? O segundo estágio, o pré-operatório, né, vai dos 2 aos 7 anos de idade. Vejam, aqui no estágio pré-operatório, esse sujeito já responde a esses estímulos no seguinte sentido: ele já consegue ter a intenção, por exemplo, de fazer com que aquele estímulo se repita. Como assim, Thiago? Olha, aqui no pré-operatório, um bebê já percebeu, uma criança já percebeu que quando ele mexe as pernas e que bate no berço, por exemplo, o móbile, aquele objeto que fica girando lá em cima, né? Ele vai se mexer. Então, aqui no pré-operatório, ele já executa essa ação para entender, perceber o movimento para estimular este movimento do móvel, tudo bem? Bem, aqui eu já estou no operatório concreto, vejam, dos 7 aos 11 anos de idade. Muito bem, aqui, ó, no pré-operatório, é que o indivíduo vai começar a reconhecer quem? O outro externo a ele. Aqui a gente está num período em que o indivíduo, né, concentra-se nele mesmo. É o que o Piaget chamou de egocentrismo, né? O que significa o egocentrismo, gente? É não perceber o outro externo a mim ainda, tudo bem? Então, quando a gente chega no operatório concreto, dos 7 anos até os 11 anos de idade, né, aqui as estruturas cognitivas estão, não é, finalizadas. Em que sentido, né? Aqui o indivíduo já percebe o eu, aqui o indivíduo já percebe o outro, aqui o indivíduo já sabe que ele está em um contexto sociocultural e ele precisa seguir as regras, tudo bem? E finalmente eu tenho o operatório formal, dos 11 anos em diante. Aqui sim, essas regras percebidas aqui, né, o que eu posso, o que eu não posso, vão ser então consolidadas a partir do
operatório formal. Agora, presta atenção, né? Isso aqui dentro da teoria do Piaget, mas aí eu te pergunto, como é que isso aqui, então, se desenvolve nos processos escolares, né? Na estimulação da aprendizagem? Então, quer saber com a gente? Vem para cá para a loja do concurseiro, tudo bem? Bem, gente, então, essas foram as nossas dicas básicas para o teu concurso, tá? Vem para cá com a gente para a loja do concurseiro, que essa aula está detalhada, com imagens, com desenho, tudo para melhorar, ampliar, maximizar as suas informações, tá? As informações que você já possui, que você já assimilou, não é? Já está aí no teu esquema de pensamento. Gente, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.